Vida em Marte. A busca por vida fora da Terra sempre foi uma das perguntas mais intrigantes para a humanidade. Será que estamos sozinhos realmente no universo? Será que nós somos tão raros assim, que a vida só aconteceu aqui nesse planeta, em um universo tão vasto? Responder essa pergunta pode mudar a concepção de tudo que nós entendemos sobre o universo. E para tentar responder essa pergunta, muitas vezes nós nos desdobramos para entender ou tentar buscar assinaturas em exoplanetas distantes de nós, entender essas assinaturas e conseguir compreender se lá poderia ou não haver algum tipo de vida. Mas talvez a resposta para essa pergunta esteja bem mais próxima de nós. A aproximadamente 220 milhões de quilômetros de nós está Marte, o planeta vermelho. Marte, que hoje é um planeta frio, um deserto estéril e sem vida, pode nos ajudar a responder a essa pergunta tão intrigante sobre como a vida surge em outros planetas. Visto de cima e esculpido em sua geografia, Marte apresenta o que um dia pode ter sido rios, lagos e vastos oceanos. E esses rios e lagos, presentes na geografia de Marte, podem nos mostrar que lá um dia houve água em estado líquido, e onde há água, provavelmente há uma grande probabilidade de haver vida. Porém, a água por si só não seria o suficiente para dizer que surgiu vida em Marte um dia. Como que poderíamos tentar ao máximo comprovar que o nosso vizinho galáctico pode um dia ter abrigado algum tipo de vida? Em sua grande maioria, para que um planeta consiga sustentar a água em estado líquido, como a geografia de Marte apresenta, ele tem que ter uma densa atmosfera, e uma densa atmosfera ajuda a reter calor. Quando nós temos o calor retido em um planeta com uma densa atmosfera, nós temos todos os elementos para criar reações químicas complexas. E é exatamente o cenário que começou a gerar vida na Terra. Essas reações químicas levaram à criação de elementos mais complexos e vida mais complexa. Mas além de uma atmosfera densa e água líquida, isso por si só não seria o suficiente para que a vida se manifestasse. Precisaríamos de elementos químicos presentes no solo de Marte para que isso pudesse ser realidade. Para que isso fosse respondido, nós precisamos viajar no tempo, bilhões de anos depois de que Marte se desfaz, para que possamos olhar o que sondas como a Rover descobriram em Marte. A Rover descobriu elementos como carbono, enxofre, oxigênio, nitrogênio, fósforo, que juntos complementam a vida como nós a conhecemos. E somado aos desenhos dos leitos dos rios e à densa atmosfera que Marte deve ter tido, esses elementos podem ter formado a vida, pelo menos em um estágio inicial. O que vale aqui, e é muito interessante ressaltar, é que não estamos dizendo que Marte pode ter abrigado vida como nós somos aqui em organismos muito complexos, mas que essa combinação em algum momento pode ter gerado vida, mesmo que a nível microscópico. Mas somando no quebra-cabeça do que Marte pode ter montado a vida em algum momento, em algum estágio da história do cosmos, nós precisamos de mais um elemento: energia. Para que a vida possa existir, a combinação dessa sopa galáctica precisa de energia. Uma densa atmosfera, água abundante e elementos que possam gerar a vida como nós conhecemos, Marte também se alimentava do Sol. Apesar de estar mais distante, ele ainda se alimenta do Sol. Mas ele também tinha em sua geografia vulcões ativos, e onde há vulcão, e em sua grande maioria, há vida, pelo menos a nível microscópico. Então, há bilhões de anos atrás, há uma imensa probabilidade de que Marte tenha tido uma atmosfera, oceanos e abrigado vida, mesmo que a nível microscópico. Mas, por mais excitante que isso seja, vale reforçar, como eu disse algumas vezes, que a vida em Marte provavelmente foi uma vida microscópica. Não acreditamos que ela possa ter abrigado vida em sistemas mais complexos, pelo menos não até agora. Mas, com o avanço da ciência e com o avanço do entendimento de como são as formações desses planetas,
podemos um dia acreditar que talvez não Marte, mas algum exoplaneta próximo de nós, talvez alguns anos-luz, possa ter vida e sistemas mais complexos, e aí sim responder a essa pergunta que intriga a humanidade há séculos.